Nosso grupo vai falar sobre a reação dos elementos químicos na forragicultura. A gente escolheu o milho como a planta tema do nosso trabalho porque é uma planta muito usada na forragicultura na nutrição animal. E agora o nosso amigo vai estar falando um pouco sobre a introdução do milho na forragicultura. Bom, gente, como o Alder disse, o milho é uma forrageira bastante usada em parte de fabricação de silagem, uso em grãos e ração, ou seja, na parte de nutrição animal. Ele é uma planta que possui boas qualidades nutricionais, tem um alto teor de aminoácidos, carboidratos e também é um enérgico, bastante energético. Possui algumas vitaminas aí como vitamina A, vitamina E e vitamina B1. Alguns sais minerais também, como fósforo, cálcio e potássio. E ele é uma forrageira aí que a safra em torno de dezembro a abril. Agora a gente vai tentar entrar um pouco na parte de calagem com a nossa amiga Luciane. Bom, os solos brasileiros têm baixa troca catiônica. Poucos nutrientes ficam disponíveis para a absorção das plantas. Então é recomendado o uso de calagem. A calagem eleva o pH e aumenta a disponibilidade desses nutrientes. Também, através da calagem, cálcio e magnésio são fornecidos. Tá? E o milho tem bastante exigência, em primeiro lugar em nitrogênio, segundo lugar potássio, terceiro lugar o cálcio, quarto lugar o magnésio, quinto lugar entra o fósforo. 50% do magnésio, de 10 a 15% do cálcio exportados vão para as sementes. E agora a gente vai falar um pouco sobre os macronutrientes. 3. Agora eu vou falar um pouco sobre o nitrogênio. Sem adubação nitrogenada, em quantidade suficiente, a planta de milho desenvolve sintomas de deficiência, que pode ser reconhecido pelo amarelecimento das folhas mais velhas, então inicia-se pela ponta e avança para o meio, próximo à nervura central. E a deficiência do nitrogênio pode comprometer drasticamente a produtividade da lavoura. Podemos considerar que a cultura do milho observe 20 kg de nitrogênio para produzir 1 tonelada de grãos. A adubação nitrogenada é a garantia de mais produtividade da cultura do milho. Agora vamos falar um pouco sobre o fósforo. O fósforo é o elemento que mais limita o crescimento da planta. Ele atua na fotossíntese, na divisão celular, no armazenamento e no crescimento prematuro da raiz. Quando se tem uma adubação correta de fósforo, a raiz ela consegue crescer tanto que quando se ocorre um déficit hídrico, uma seca muito grande, a planta vai conseguir puxar a água com mais facilidade da terra, fazendo com que tenha uma produtividade maior. E apesar do fósforo ser pouco usado na adubação do milho, o solo brasileiro ele é muito carente em fósforo. Isso faz com que a gente tenha que trabalhar com adubações pesadas sobre o fósforo. E quando a planta sente a falta do fósforo, ela costuma ficar com a folha um pouco arroxeada e na produtividade ela vai cair um pouco. Vamos falar agora um pouco sobre o potássio. O potássio ele é um elemento até um pouco interessante. Até umas décadas anterior, o potássio não era utilizado na plantação de milho. Como podemos observar aqui, temos adubos em diferentes componentes. Esse adubo, por exemplo, é um adubo usado na planta. Ele é um adubo que contém os 3 nutrientes: nitrogênio, fósforo e potássio. Já esse daqui é uma adubação mais de nitrogênio, que é adubado mais na segunda adubação. Esse adubo aqui tem várias cores que podemos observar. O solo brasileiro ele é muito fraco. Usando somente esse adubo na plantação não é o suficiente.
Como foi dito anteriormente, devemos fazer a calagem para conseguir corrigir os solos. O potássio, a falta dele na planta causa sintomas como fica mais fraco o caule, ele tem um tombamento da árvore, não consegue fazer um perfilhamento e a produção cai bastante. Depois do nitrogênio, o potássio é o nutriente mais usado na plantação do milho. 20% que ele retém do potássio vai para o grão, sendo assim um nutriente muito importante para a criação do gado. Ele plantado devidamente a espaçamento correto, temos hoje em dia uma produção muito mais elevada, mesmo sendo o solo ainda frágil.